Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Vaikra, amém, que dá início ao livro de Vaikra, que é o livro de Levítico, nós vamos examinar dentro da porção da Torá, Levítico capítulo 2, e nós vamos examinar a partir do versículo 13, que diz assim, amados. É o Eterno falando, porque o Eterno fala em quase todo o livro de Levítico. Ele diz assim: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então aqui o Eterno fala da aliança de sal, ou sal da aliança. O que significa isso, meus irmãos? A aliança de sal. Vamos aqui ver que também no texto aqui, em Números, o Eterno, ele fala assim, Números capítulo 18, amém? Números 18, no versículo 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Eterno, tenho dado a ti, a Arão, e a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Eterno é, para ti e para a tua descendência contigo. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui também, a aliança perpétua do Eterno, amém? Com Arão. Isso é importante também, queridos. Amém? Aleluia. Então, a gente vê aqui, irmãos, que havia na congregação, os filhos de Israel, uma dúvida. Eles estavam duvidando da autoridade de Arão. Amém? Estavam se duvidando, inclusive devido àquele levante, aquela rebelião feita por Corá, Datã e Abirão, no deserto, amém? No capítulo 16 de Números. E o Eterno ali confirmou a autoridade de Arão, amém? Ou seja, da descendência de Arão sairiam os sacerdotes que exerceriam seu sacerdócio no templo do Eterno, no tabernáculo e depois no templo, amém? Então é uma aliança perpétua de sal, ou seja, eterna, duradoura. O sal é conservante, tem uma aliança duradoura. Também aqui, queridos, nós vamos ver em 2 Crônicas, amém? No capítulo 13, no versículo 5, versículo 5, diz assim, que diz assim, irmãos, 2 Crônicas 13, verso 5. Porventura, aqui fala, meus irmãos, porventura não vos convém saber que o eterno Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Amém? É uma aliança. O que é uma aliança de sal? É uma aliança de mão dupla. É o Eterno para com o seu povo e o seu povo para com o Eterno. É uma aliança duradoura. O sal conserva, ele é duradouro, é uma aliança eterna. Por isso que o Eterno ainda até fala, uma aliança perpétua de sal, quando ele se refere aqui no livro de Números, amém? No capítulo 18, ele fala para Arão que é uma aliança perpétua de sal, ali, Números 18, no versículo 19, amém? É uma aliança perpétua, quer dizer, ele está dizendo, o que eu escolhi para ser o sumo sacerdote é Arão e sua descendência. Porque os outros da tribo de Levi, que não eram da descendência de Arão, estavam com inveja de Arão. Amém? Mas o Eterno estabeleceu Arão, a descendência de Arão, como aliança perpétua de sal. Já é uma redundância, porque a aliança de sal é uma aliança perpétua. Então, queridos, você vê que a aliança do Eterno conosco é uma aliança perpétua. É uma aliança duradoura e uma aliança de fidelidade. Isso é importante. A gente vai ver Yeshua falando daqui a pouquinho sobre essa aliança. Amém? Porque Yeshua fala de acordo com a Torá, meus amados. Amém? E Yeshua é a Torá viva. Aleluia. Quem nega a Torá, nega Yeshua. Amém?
Mas a gente aqui tanto crê nos escritos de Moisés, como no próprio Yeshua HaMashiach. Amém? Nas suas santas palavras. A gente vê aqui também, queridos, uma aliança perpétua, amém, realizada por Deus com Abraão, que se encontra ali, queridos, no livro de Gênesis, né, Bereshit, Gênesis, no capítulo 17, no versículo 7, que o Eterno diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, que é uma aliança de sal, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Amém? Por isso que todos querem ser chamados filhos de Abraão, né, irmãos? Quanta gente, quantos crentes, quantas pessoas querem ser chamados filhos de Abraão, mas filho de Abraão é aquele que tem fidelidade com a palavra do Eterno. Esse realmente é filho de Abraão. Essa é filha de Abraão. Amém? Aquele que tem que ter fidelidade com a palavra do Eterno, meus irmãos. A própria palavra de Deus aqui, outro sinal de aliança, estão nas últimas palavras do rei Davi, né? As últimas palavras de vida, em sua vida, né? Quando ele já estava prestes a falecer, ele ainda falou assim, está ali em 2 Samuel, amém? Capítulo 23, amém? No versículo 5, que diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, uma aliança de sal, uma aliança que não muda, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer, são palavras de Davi, está nele, apesar de que ainda não faz brotar. Então, queridos, você observa que Davi diz que o prazer dele todo é o eterno. Que maravilha. Amém? Finalzinho da vida, né, meus irmãos? Davi firme com o eterno, maravilha, uma aliança eterna. Amém? Agora vamos, irmãos, então você vê o que na Torá fala a aliança de sal. Que o Eterno está falando para o seu povo que a aliança do Eterno com o povo de Israel é uma aliança eterna, uma aliança para sempre. Amém? Mas essa aliança é uma aliança de mão dupla. Ou seja, o Eterno, ele é fiel ao seu povo é fiel a ele. Louvado seja Deus. Os dois fazem essa aliança. Louvado seja Deus. Isso é importantíssimo. Amém? Então, queridos, veja bem Yeshua falando sobre o sal, que é uma aliança de sal. Ali em Mateus, capítulo 5, Mateus 5, verso 13, Yeshua HaMashiach, ele fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, ser sal é ser fiel, é ter um pacto, ter uma aliança. Agora, se perde o pacto, se perde a aliança, Yeshua diz assim: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Então, o sal, irmãos, essa aliança que nós temos com o Eterno não pode ser quebrada. Porque se você quebra a aliança que o Eterno fez, desde o Monte Sinai, com teu servo Moisés, se você não cumpre essa aliança, para que serve, irmãos? Olha bem o que Yeshua vai falar agora em Marcos capítulo 9, presta atenção. Amém? Estou falando palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Amém? E Yeshua, ele vai falar do sal, mas ele começa falando eu vou ler aqui de Marcos 9, amém? Do versículo, amém? Aleluia. 43 até o versículo 40, até o versículo 50. Amém? São palavras de Yeshua HaMashiach. Olha o que Yeshua fala. Yeshua falando: se a tua mão te escandalizar, é o Yeshua, o Salvador, falando contigo e comigo. Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Está dizendo: o fogo do inferno nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
É horrível, né? E Yeshua fala aqui como é que é o inferno. A gente não quer nada com isso, mas para isso tem que obedecer a Torá e as palavras de Yeshua. Amém? Agora o verso 45, olha o que Yeshua fala aqui, querido. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então ele está falando, se tua mão te escandalizar, se teu pé te escandalizar, corta, amém? Para que você não seja lançado no inferno com as 2 mãos e 2 pés. Amém? Que não adianta, é melhor ir com uma mão para o céu, que certamente o Eterno vai te restaurar a segunda mão, e também para o céu com um pé, que o Eterno vai te restaurar o outro pé. Amém? E Yeshua continua no verso 47. Presta atenção que vai chegar no salmo. Diz assim, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no inferno. No fogo do inferno, né? E Yeshua fala no verso 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Onde que você está colocando seus olhos, meu irmão, minha irmã? Se você está colocando num filme mundano, novela mundana, ali se você está vendo coisas mundanas, irmãos, ou seja, aquilo que não edifica, amém? Aquilo que é sensualidade, violência, amém? Você, principalmente a parte de sensualidade, de toda essa parte, amém? Se a pessoa está voltada para essas coisas, está cometendo adultério de olhos, tá? E aí o Yeshua diz, é melhor tu arrancar um olho seu e deixa o outro, que é melhor você entrar com um só olho no céu do que com os 2 ires para o inferno. É claro que é melhor você afastar, né, esses programas mundanos da tua vida, né, esses vídeos mundanos da tua vida, e entrar com os 2 olhos no céu. É muito melhor. Amém? Agora, o que Yeshua fala no verso 49? Ele não deu os mandamentos do pé, mão e olhos, e ele vai no verso 49 e diz assim, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Você viu lá em Levítico que cada sacrifício era salgado com sal? Você viu que até o sacerdote, ele comia o quê? Que a gente leu na Paraxá. Ele comia o quê? As ofertas de cereais, as ofertas pacíficas, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, e a oferta pacífica, a quem oferecia mesmo também comia. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, cada sacrifício, ou seja, cada uma aquelas ofertas eram animais, que é o chamado no hebraico de korban, os korbanot. Amém? Esses animais eram oferecidos. E Yeshua está se referindo a eles. E cada animal será salgado com sal. Ou seja, cada sacrifício. Agora ele está falando, por que ele falou isso depois que ele falou aqueles mandamentos da mão, pé e olhos? Amém? Porque ele diz agora no verso 50, ó, bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Aí ele vai dizer para você e para mim, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que ele quer dizer para eu ter sal e você ter sal em vós mesmos, meus irmãos? Essa resposta está na Torá. Tenha uma aliança de sal comigo em vós mesmos, ou seja, seja fiel a mim. E Yeshua está dizendo, eu não estou te falando para você a questão da tua mão que está te levando para o pecado, teu pé está te levando para o pecado, teus olhos estão te levando para o pecado, e Yeshua está dizendo, afasta isso da tua vida, tende sal em vós mesmos. O que é sal? Fidelidade eterna. Oh Deus, tende sal em vós mesmos, seja fiel à palavra, meu irmão, minha irmã, aleluia, obediente, porque Yeshua está dizendo, se o sal se tornar insípido, com que temperareis? E ele lá fala em Mateus, isso aqui em Marcos 9, em Mateus 5 ele diz assim, é melhor ser lançado fora para ser pisado pelos homens, porque não serve para nada. Ele diz lá em Mateus 5, não presta para nada. Olha lá, Mateus capítulo 5, queridos, no verso 13, na segunda parte do verso ele diz assim, para nada mais presta. Aquele sal que não obedece, aquela pessoa que não obedece à palavra, não obedece à Torá, não guarda Shabat, fica, entendeu? Totalmente no mundo, meus irmãos, no mundo. Amém? A pessoa está metade no mundo, metade na igreja. Amém? Está na igreja, está ali fiel. Daqui a pouco vai lá para fora. Está em pecado. Amém?
está olhando o que não deve. Yeshua falou, teus olhos, tuas mãos, teus pés, para onde que teu pé está te levando? Para onde que você está colocando a mão que está te afastando do reino de Deus? Aonde que você está colocando seus olhos? E Yeshua diz lá em Marcos 9, aleluia, tende sal em vós mesmos, seja fiel em vós mesmos. É isso que Yeshua está dizendo. Seja fiel, obediente. Aleluia. Porque senão, ele falou lá nos 3 versículos, será lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Agora você entendeu, né? Se você não tiver sal em vós mesmos, você vai ser lançado, como ele disse nas 3 conjuntos de versículos anteriores. Será lançado no fogo do inferno, onde o bicho nunca morre, ou seja, vai ficar lá sendo tentado por Satanás para a eternidade, e o fogo nunca apaga. Então, querido, veja essa palavra de Yeshua que ele está dizendo para mim e para você. Tende sal, tende fidelidade eterna, porque o sal é eterno, é duradouro, que o Yeshua fala aqui. É aquele sabor eterno, porque quando ele provar você, ele vai sentir aquele gostinho de sal gostoso. Amém? Agora, quando ele provou a igreja de Laodiceia, que era metade crente, metade mundo, ele disse, antes tu fora crente ou frio, mas que tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aquilo ali deu vômito nele, ele não quer. Ele quer que tende sal em vós mesmos. Aleluia! O sal é fidelidade, sal é eternidade, fidelidade eterna. É isso que ele quer. Amém? Ele é fiel a ti, você é fiel a ele, nós somos fiéis a ele é fiel a nós. Amém? Que cada um, irmãos, receba essa palavra e entenda o que a Torá disse. Que a Torá, ela falou, e Yeshua explicou, porque Yeshua é a Torá viva. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.